bem-vindos ao Direto ao Ponto. Eu sou Jacinto Malungo. O Governo prevê captar 14,9 mil milhões de dólares em 2025 para financiar o orçamento, divididos entre mercado interno e externo. A dívida pública pode ultrapassar os 58 mil milhões de dólares, com um rácio dívida-PIB de 63%. Mais de 80% da dívida está exposta ao risco cambial, o que aumenta a vulnerabilidade das contas públicas. Do total do serviço da dívida previsto, 69% será destinado à dívida externa, composta por contratos com taxas variáveis e maturidades longas. O Executivo pretende emitir até 2 mil milhões de dólares em eurobonds para alongar prazos e aliviar custos, embora o risco de sobreendividamento se mantenha elevado, com o serviço da dívida a consumir mais de 25% das receitas públicas. Recentemente, Angola pagou 200 milhões de dólares ao JP Morgan, após uma chamada de margem, as margin calls, sobre eurobonds usados como garantia num empréstimo de 1.000 milhões de dólares. A perda de valor dos títulos, provocada pela queda do petróleo e pela incerteza global, pode obrigar o Estado a reforçar a garantia se o cenário se agravar. Apesar de ponderar nova emissão de eurobonds até 3 mil milhões de dólares, os juros acima dos 14% e o risco de sobreendividamento tornam a operação arriscada. A sustentabilidade da dívida vai depender naturalmente do sucesso das reformas fiscais, do controle da inflação e da recuperação económica. Neste Direto ao Ponto, vamos olhar para a dívida pública angolana. É nosso convidado Etienne Lima, chefe de departamento da Unidade de Mercados de Gestão de Dívida Pública. Etienne Lima, boa noite. Boa noite, Jacinto. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, agradeço eu e em nome do Ministério das Finanças e boa noite aos telespectadores da TV Zimbo. Nós continuamos a falar sobre a dívida, que está ainda em níveis elevados. Houve inclusive uma mudança na legislação. Antes havia um nível que era proibido por lei, mas agora se fez esta mudança. Era precisamente porque havia uma incapacidade de manter a dívida ao nível que anteriormente a lei impedia. Sim, muito obrigado. Eu acredito que faz referência aqui à questão da Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas. Bem, o que aconteceu aqui foi que nós definimos, a nível do Ministério das Finanças, um rácio de dívida PIB que esteja alinhado com aquilo que nós entendemos ser uma trajetória sustentável para a dívida pública. O rácio indicativo agora está entre os 60% a 65%, ou seja, nós queremos colocar a dívida pública em torno dos 60%, exatamente para que não haja o mesmo peso sobre as finanças públicas, não haja o mesmo peso sobre a tesouraria do Estado e que permita-nos, então, ter uma dívida em trajetórias sustentáveis, mas que, ao mesmo tempo, dê folga ao Tesouro para executar as despesas que têm que ser executadas inadiavelmente. Neste caso, o peso continua, apesar da mudança na legislação. Sim, a mudança na legislação define um objetivo e nós estamos exatamente a trabalhar para a concretização deste objetivo. O peso da dívida pública ao longo dos últimos anos continua a ser significativo sobre as receitas do Estado. Estamos numa trajetória descendente deste peso sobre as receitas do Estado e sobre o PIB do Estado angolano. Ao longo de 2024, nós encerramos o ano em sensivelmente 68% do rácio de dívida PIB. Auguramos uma trajetória descendente para o ano que vem, precisamente porque temos políticas em vigor que permitem, com esta dívida contraída, fazer os investimentos necessários para ir alavancando o crescimento económico. Isso não digo só por via dos investimentos em infraestruturas, mas também alavancando aqui o capital privado, ou seja, o setor privado tem tido um crescimento preponderante para o nosso PIB. O PIB não petrolífero tem sofrido uma alteração crescente, ou seja, tem crescido de 2017 em diante. Tivemos uma aceleração. Muito mais porque o setor petrolífero também não tem crescido. É importante realçar aqui que o setor petrolífero não tem crescido, ou melhor, o crescimento tem sido muito reduzido nos anos que cresceu. Houve, inclusive, alguns anos, sim senhor, que houve um contributo negativo para o PIB, mas isto não anula
a tendência de crescimento que o setor não petrolífero tem sentido desde 2017. Uma tendência ténue no início, mas que vamos vendo ganhar força agora ao longo dos últimos 2, 3 anos, exatamente porque começamos a sentir os efeitos das políticas que foram implementadas em 2017, tanto a nível fiscal como a nível do incentivo ao crescimento económico por via do setor privado. Claramente, vamos começar a olhar para a nossa apresentação e a proposta que o Etienne nos traz é sobre a melhoria dos fundamentos macroeconómicos. Portanto, nós temos aqui um caminho que vamos seguir até chegar claramente no tema da dívida. Porque é começar pelos fundamentos macroeconómicos? Okay. Eu começaria aqui por falar do crescimento sustentado, impulsionado pela diversificação da economia, o tema que estávamos a abordar anteriormente. O que nós temos aqui é, desde 2019, okay, um crescimento ou uma evolução positiva do PIB não petrolífero, tal como eu tinha dito. Tivemos em 2020, por motivos que já sabemos, nomeadamente a Covid, um decréscimo normal, a sua atividade económica esteve suspensa durante grande parte do ano, mas a partir de 2021, 2022, 2023 e o que projetamos para 2024 e 2025, os números de 2024 ainda são preliminares, é um crescimento acentuado. E à medida que nós vamos vendo a importância deste crescimento do PIB não petrolífero, vamos vendo que à medida que vai crescendo o PIB, vamos também tendo uma evolução positiva sobre o PIB total. Em 2024, os números preliminares apontavam para um crescimento de 3,31%, foram as projeções do Governo. Os últimos dados do INE apontam para um crescimento em torno dos 4,4%. Para 2025, estimamos um crescimento de 4,1% do PIB. É importante realçar que estas taxas de crescimento já se situam acima do crescimento populacional de Angola. Ou seja, o que só está a acontecer também agora e que, em boa verdade, ainda é tenue, né? Pode-se alterar com grande velocidade. Não, sem dúvida, Jacinto. No entanto, mais uma vez é importante celebrar aqui as vitórias que vamos tendo. E estamos naquilo que acreditamos ser o início, dos efeitos positivos das medidas que foram implementadas há 3, 4 anos atrás. É importante realçar que é preciso dar tempo. É preciso dar tempo para que as medidas surtam efeito, é preciso dar tempo para que o mercado se adapte. Mas o que temos vindo a ver desde 2022, 2023 é um crescimento que vai ganhando pujança, e que acreditamos, esperemos nós, que em 2024, 2025 e nos anos vindouros continue primordialmente por via do crescimento do PIB não petrolífero. Muito bem, vamos olhar para a consolidação da posição fiscal. Exatamente. E, em boa verdade, a questão da dívida, tanto quanto está dependente dos pressupostos macroeconómicos, está também aqui dependente da parte fiscal. Aqui vamos nos focar em 2 elementos essenciais. Primeiro, a questão dos saldos primários positivos que temos estado a ter desde 2017. 2017 representou aqui um ano de inflexão em termos de medidas económicas no nosso país. A implementação das medidas permitiu, de 2017 em diante, gerar aqui saldos primários positivos em todos os anos, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 e uma estimativa para 2024. Quando falamos de um saldo primário positivo, falamos das receitas, ou seja, da diferença entre as receitas do Estado e as despesas do Estado, menos excetuando, claro, o pagamento dos juros da dívida. Isso me permite-nos referir que lugar é que as cativações jogam aí? Bem, nós vemos aqui depois no saldo fiscal. Efetivamente, os custos com a dívida, os custos de amortização da dívida, depois acabam por atirar-nos, ou seja, empurrar alguns dos nossos números para baixo. Tivemos um superávit fiscal, ou seja, aquilo que gastamos, aquilo que conseguimos arrecadar com as receitas do Estado, aquilo que foi gasto com as despesas do Estado, incluindo os juros da dívida, permitiu-nos na mesma ter um superávit para 2018, 2021 e 2021, peço desculpas. No entanto, 2019 foi um saldo fiscal negativo, ligeiro, 0,86% do PIB. Em 2020 tivemos, obviamente, o efeito da Covid que empurrou a nossa capacidade de arrecadação de receitas para baixo. Em 2021 e 2022, devido à força também das medidas do alívio fiscal e alívio do serviço da dívida, conseguimos manter saldos fiscais positivos. 2023 e 2024, aqui é preciso destacar 2 elementos. A partir de 2023 e 2024 temos aqui um esforço maior em projetos de infraestrutura e exatamente também em projetos de diversificação da economia, programas como Plano Grão, Plano Pesca, não é? E o apoio a esse esforço e o consequente, digamos assim, esforço que é gerado
pelo financiamento desse esforço, acaba por projetar-nos para baixo. No entanto, mais uma vez, importante realçar que não só temos uma tendência que vai estar nivelada, porque para 2025 auguramos um saldo fiscal negativo, sim, de 1,63% do PIB, mas é uma tendência que já não vemos uma grande tendência de crescimento, ou seja, não vemos um aumento significativo do déficit fiscal. À medida que as nossas receitas forem fortalecendo-se, à medida que a nossa economia for crescendo, o que perspectivamos a 2025, 2026 em diante, é que este número vai mantendo uma tendência de aumento, okay? Tirando-nos aqui de um saldo primário ou um saldo fiscal negativo se as nossas medidas tiverem efeito desejado e se não tivermos aqui uma hecatombe dos mercados mundiais, nem grandes crises económicas à volta do mundo. E só para realçar também, Jacinto, resultante do crescimento do PIB não petrolífero, nós vemos aqui a crescente participação das receitas não petrolíferas para as receitas do Estado. Temos em 2017 um número pequeno, cerca de 1.200 ou 1.500 bilhões de kwanzas, peço desculpas. Mas a partir de 2017, à medida que a economia não petrolífera, ou o setor real da economia vai crescendo, nós vamos vendo aqui um aumento gradual e temos uma perspectiva. Que setores é que têm contribuído mais para... Aqui falamos do setor comercial, estamos a falar de setores como a banca, estamos a falar também de setores produtivos, tal como a agricultura, pescas, principalmente em 2023, deu um aporte significativo ao crescimento da economia. Temos uma indústria transformadora que vai ganhando um peso maior, é uma participação que ainda é pequena, estamos em cerca de 11%, mas vai ganhando um peso maior sobre o PIB da economia e que nós, mais uma vez, como eu disse, auguramos com as nossas medidas possam ir ganhando mais espaço em detrimento, a título de exemplo, dos próprios impostos petrolíferos. Não é? Quanto mais nós crescemos e temos receitas fiscais que não sejam dependentes do petróleo, melhor para nós. Muito bem, vamos olhar para a visão geral do Orçamento de 2025. É lá onde a fotografia da dívida fica muito mais clara. Bem, para 2025 o que nós projetamos é um crescimento de cerca de 4,14% para o PIB. Falamos aqui de um crescimento para o PIB não petrolífero de 5,15% e para o PIB petrolífero de 1,58%. Como pressupostos para o OGE 2025, nós temos um barril que foi fixado em $70 por barril, o preço do barril no OGE, uma produção média diária de cerca de 1.100.000 barris de petróleo por dia e auguramos, mais uma vez, um excedente primário fiscal de 3,23% do PIB, ou seja... As falhas de projeções podem ter impacto naturalmente no quadro geral. Vimos agora com o JP Morgan, mas também já houve falhas de projeções da vossa parte em anos anteriores. Né? Por exemplo, aqui a inflação que superou as vossas previsões, era 31%, vocês previam 15%. Há aqui, dessas principais características e projeções que estamos a apresentar, elementos que, olhando para a questão da economia global, e outros cenários geopolíticos que podem efetivamente afetar o que foi projetado? Assim, projeções são projeções e são feitas em um momento e é impossível prever eventos à volta do mundo, não é? Nós não conseguimos prever decisões que têm impacto sobre a nossa economia. Mas podemos ser ou mais cautelosos ou otimistas em relação aos elementos que temos pela frente. Sim, mas mantém-se a questão de não ser possível prever. Eu dou aqui um exemplo claro. 2022, eu acho que pouca gente teria conseguido prever a intervenção da Rússia na Ucrânia, depois o impacto que isto teve nas decisões dos grande parte dos bancos centrais à volta do mundo, não é? Aumento de taxas de juros, redução na atividade comercial à volta do mundo e toda a atenção que gerou deste evento. A questão é como responder quando sentimos que as nossas projeções ou aquilo que augurávamos para o futuro... E a questão fica esta mesmo. Sim, pronto. Como responder? Nós, o Estado angolano, consegue adaptar-se muitas vezes a estes eventos. Eu traço aqui um exemplo claro
de 2024. Mas nós nunca temos revisões orçamentais. Não, nem a revisão orçamental, a adaptação não precisa necessariamente vir por via da revisão orçamental. Nós podemos cativar despesa, que é um instrumento que é utilizado não só por Angola, mas por outros países à volta do mundo, recorrentemente, não é? A cativação de despesas é uma das formas que nós conseguimos conter e também depois revendo aqui os nossos pressupostos internamente e ajustando a nossa abordagem. E uma das maneiras que nós podemos ajustar a nossa abordagem é no próprio estilo e no perfil de endividamento que vamos contratar. 2024 mencionou a temática da JP Morgan. Nós, em 2024, a perspectiva que existia era talvez de um retorno ao mercado e de uma manutenção ou de uma inversão de alguma das principais taxas diretoras a nível dos bancos centrais no mundo. Isso não se acabou por efetivar dentro, digamos assim, daquilo que era a perspectiva de grande parte dos analistas. Em retorno, o que é que o Ministério das Finanças faz? Ajustou o seu perfil de contratação de dívida, recorrendo a outro tipo de instrumentos que pudessem, digamos assim, salvaguardar aquilo que nós entendemos serem custos razoáveis durante um curto espaço de tempo e dar-nos tempo para ver como é que depois a evolução do mercado mundial e a evolução das condições de financiamento ia nos permitir cumprir ou executar os planos que tínhamos traçados anteriormente. Ou seja, é preciso flexibilidade aqui do nosso lado. Nós começamos 2024, a título de exemplo, com uma perspectiva de endividamento que era primordialmente apontada para o mercado externo. Entendemos que no mercado externo não seria possível financiar-nos nos prazos que entendíamos a custos que nós considerávamos aceitáveis para o Estado angolano, ou seja, aceitáveis e que estivessem alinhados com o nosso objetivo de ir aumentando ou melhorando a sustentabilidade da dívida pública. O que nós fizemos em substituição foi olhar para o mercado interno e encontrar soluções no mercado interno que nos permitissem colmatar as nossas necessidades no curto prazo e, dentro de 1 ano, 2 anos, olhar para perspectivas de mais longo prazo com outros olhos, não é? Claramente. Nós temos aqui este quadro que também gostava que abordasse muito rapidamente. Sim. O quadro aqui faz menção àquelas que são as perspectivas para o Orçamento Geral do Estado de 2025 e olha também para o Orçamento Nacional do Estado de 2024. Para 2025, o que nós temos é um aumento da receita do Estado. Falamos de um aumento de 14 mil milhões em 2024 projetado para cerca de 19,8 bilhões de kwanzas. As receitas fiscais sofrem também um aumento, impulsionadas primordialmente pela subida nas receitas não petrolíferas, que agora ascendem para 6 bilhões de kwanzas, sensivelmente 6 mil milhões de dólares, e impulsionam as receitas fiscais para 16,9 bilhões de kwanzas para o ano 2025. Temos de despesas, que é o que nós queremos sempre saber. Temos despesas projetadas em cerca de 21,3 bilhões de kwanzas, impulsionadas aqui por um aumento nas despesas de capital, ou seja, um aumento no investimento em infraestruturas, para crescimento da economia, ou seja, apontado principalmente para o setor produtivo, aqui criar condições para a economia e o setor privado possa crescer. Importa dizer que essa expansão fiscal é uma expansão fiscal que é feita de forma responsável. Okay? Como eu disse, é destinada a estimular o crescimento económico através de investimentos estratégicos no setor real, na nossa economia. E é também feita permitindo, o que é que acontece? Os setores, os diferentes setores do governo, agora, hoje em dia, têm como prerrogativa, digamos assim, terminar os projetos que já estão em curso, acabar estes projetos e só depois, dentro das prioridades que foram defendidas internamente, poder alocar novos recursos para novos projetos e começar novos projetos. Ou seja, foi definido um limite para as despesas dos setores e eles, dentro desse limite, devem então priorizar a conclusão de projetos que já estão em curso. Muito bem, vamos olhar para a próxima apresentação, que é sobre o nome curioso que decidiu dar, Trajetória Sustentável da Dívida Pública. Da dívida e aqui realmente temos que olhar para o estoque da dívida governamental angolana, que poderá ultrapassar os 58 mil milhões de dólares neste ano de 2025. Este nível de endividamento é sustentável? E dizemos isso porque, mais do que olhar para o rastro, é preciso olhar também para o volume, o valor em si em dólares. Se notarmos, nós temos uma tendência decrescente nesses volumes no pós-2018. Nós começamos 2018 com cerca de 75,5 bilhões ou mil milhões de dólares de estoque da dívida, o volume total,
e vamos decrescendo este valor, reduzindo este valor ano após ano, com ênfase para o pós-2022, onde saímos de 72,4 bilhões de dólares. Que indicadores é que foram usados aqui para avaliar a sustentabilidade? Simples, a nossa capacidade de fazer face a essa despesa, a maneira como a própria dívida está construída. Ok, nós antigamente, e quando se falava da insustentabilidade ou das pressões de tesouraria, nós olhávamos para uma dívida que estava construída principalmente no curto prazo. Nós tínhamos muitas obrigações vincendas em espaços de 1 ano, 2 anos e tínhamos alguma dificuldade, principalmente no mercado interno, a ir para além disso. De 2022 em diante, o que nós conseguimos fazer foi ir alongando este perfil de dívida. Vou dar aqui o exemplo do mercado interno, onde nós conseguimos sair de emissões de maturidade máxima de 2 anos, 3 anos para até 10 anos, foi em 2022 e em 2023. Vemos também aqui a redução do peso da própria dívida pública, okay, sobre o PIB, ou seja, o peso que a dívida tem sobre o Produto Interno Bruto angolano. Nós falávamos da Lei da Sustentabilidade da Dívida Pública, que aponta para essencialmente 60% como sendo um rácio ideal, sendo esse o objetivo. E é possível ver aqui a trajetória. Nós temos alguns pontos que acabam por distorcer. Temos com o Covid aqui em 2020, em que devido à redução da atividade económica, acabamos por ter um rácio que sobe, mas à medida que o Covid passa e as limitações sobre a atividade vão sendo levantadas, 2021, 2022, 2023... voltou a subir em 2023. Subimos em 2023, sim senhor, mas há um elemento aqui que é preciso apontar, que é a questão cambial. Nós em 2023 tivemos aqui uma forte subida do câmbio, okay, do Kwanza, face ao dólar. O que acabou por acontecer é que isto impulsiona esses números. O que é que acontece? A nossa dívida pública é representada toda ela em Kwanzas, não é? E depois é feita uma conversão deste valor. Como é feita a conversão? O que acabou por acontecer é que isto acabou por empurrar os rácios para cima, pese embora se notar... Mas este é um risco contínuo, porque está exposto ao risco cambial. Exatamente. Em 80%. O que nós assistimos em 2023 pode-se repetir nos próximos anos. E daí ser importante alavancar e potencializar o mercado interno de dívida. A exposição ao mercado externo tem exatamente este fator. Estamos a olhar mais para o mercado interno devido às altas dos juros e as contrariedades que estamos a encontrar no mercado externo, ou é efetivamente uma opção Não, é uma opção estratégica do Estado. E é uma opção estratégica porque o desenvolvimento do mercado interno acaba por criar efeitos paralelos na economia que são muito positivos. Não é? Ou seja, se nós temos um sistema financeiro e um mercado de dívida que consegue emitir títulos da dívida pública, que é o ativo sem risco da economia, a prazos mais longos, digo 10, 15, 20, 30 anos, o que acaba por acontecer é que depois todos os outros elementos da economia acabam por ter como referência estes custos. Okay? Falamos aqui do crédito de habitação, falamos aqui de créditos para projetos de grande dimensão que talvez precisem ser mais longos. Okay? E ao dinamizar o mercado interno de dívida, por via das medidas que temos implementado em 2022 e que vamos descobrir aqui já em seguida, o que é que acaba por acontecer? Nós acabamos por dar maior confiança aos nossos próprios investidores, porque nós temos muitos investidores aqui, muita gente que investe no mercado de dívida nacional, e criamos aqui uma possibilidade que é ainda mais interessante, que é de tirarmos investidores do mercado estrangeiros, onde estamos obrigados a emitir em moeda estrangeira, okay, com a dita exposição cambial, e trazê-los para o nosso mercado, trazer divisas por intermédio destes investidores. Okay, mas não estão a chegar. Estão. E digo-lhe mais, nós já tivemos no mercado de dívida pública instâncias de investimentos por investidores estrangeiros não residentes cambiais em títulos do Tesouro Nacional. Sim, em dimensão pequena, não da dimensão que nós queremos ainda, mas é importante dar o passo e é importante criar as condições para que estes investidores venham para aqui e sintam-se seguros, não é que não vão conseguir ter a rentabilidade que desejam ter, mas que depois, no processo de saída dos seus capitais, etc., conseguem fazer isso com facilidade. O primeiro investimento que nós tivemos aqui no nosso mercado por parte de investidores não residentes cambiais aconteceu em 2022, finais de 2022 e início de 2023. Não tivemos investimentos em 2024, porque a conjuntura mundial também não ajudou, já seja dita, mas já começamos a ter este ano demonstrações de interesse, investidores que olham para o nosso mercado e o desenvolvimento que a Bolsa
tem tido, não só por via de emissões de ações, mas o desenvolvimento e a trajetória da economia angolana como sendo uma aposta que desejam fazer. Muito bem, Etienne Lima, vamos fazer um rápido intervalo aqui no Direto ao Ponto e já voltamos a olhar para o tema da dívida pública angolana. Até já. Viva, boa noite, bem-vindos de volta ao Direto ao Ponto. Estamos a olhar para a dívida pública angolana. Etienne Lima, chefe de Departamento de Mercado da Unidade de Gestão da Dívida Pública, é nosso convidado. Retomamos a nossa apresentação onde paramos na saída do intervalo, sobretudo para olhar para o perfil de reembolso da dívida. Exatamente. Jacinto, nós falávamos anteriormente da questão da sustentabilidade e do peso da dívida pública sobre a tesouraria, acima de tudo, não é? Aquilo que nos custa anualmente ou mensalmente fazer face a esse serviço. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o perfil de reembolso dos títulos da dívida pública, dívida interna e externa, ao longo dos próximos anos, ou seja, damos aqui 2022 até 2033. Queríamos apontar principalmente os anos de 2022 e 2023, resultante de operações que foram feitas em 2022. O período de 2023 sofre já um decréscimo no que toca ao serviço da dívida total. Temos 16,4 em 2022 e 14,8 em 2023. Temos uma subida aqui na dívida externa, em 2024, isso resultante também das condições do mercado, aumento das taxas de juros, temos financiamentos comerciais, portanto, que respondem a esta subida. Mas a partir de 2025 nós entramos numa trajetória decrescente. Isto porquê? Porque ao longo de 2023 e também 2022 foram feitas operações tanto no mercado externo como no mercado interno que nos permitiram fazer o quê? Reperfilar ou redesenhar a maneira como os títulos estavam construídos, como o vencimento da dívida estava construída. Eu fiz menção anteriormente que nós tínhamos um problema de concentração no curto prazo. O tema não era tanto não ter receitas para pagar, era que naquele período temos muito para pagar e as receitas vêm todas ao longo do ano, não é? O que foi necessário fazer foi, por via de operações de mercado, trocas, uma operação também no mercado internacional em 2022, um swap, ou seja, pegamos em dívida que estaria para vencer em 2025, no caso das Eurobonds, e alongamos este perfil, emitindo novos títulos, trocando esses títulos novos pelos títulos antigos, não é? E permitindo fazer o quê? Suavizar a pressão que a Tesouraria Nacional sente ao longo dos próximos anos para fazer face ao serviço da dívida. Isto acaba por libertar o quê? Acaba por libertar recursos depois para fazermos face a outras despesas ou, se necessário, fazermos outras intervenções, mesmo a nível da dívida, mas que busquem principalmente ir reduzindo ainda mais o capital que temos em dívida e que temos que pagar, antecipar esses pagamentos. Vamos começar a olhar para a estratégia de financiamento. Nós temos mais algumas apresentações à par desta sobre este tópico. Bem, para 2025, nós perspectivamos captar cerca de 14,9 mil milhões de dólares no mercado, tanto interno quanto externo. Temos aqui no perfil, temos aqui no mercado interno uma estratégia assente primordialmente em retomada do alongamento do perfil da dívida. Nós emitimos presentemente em maturidades até 5 anos, mas com as condições do mercado permitindo, gostaríamos de voltar para maturidades mais longas, dependendo obviamente das taxas que forem aplicadas ou solicitadas pelos os investidores, e uma gestão proativa no nosso perfil de dívida. Quando falamos de uma gestão proativa no nosso perfil de dívida, é mesmo em 2024 olhar para oportunidades que nos permitam em 2025, olhar para oportunidades que nos permitam redesenhar ou otimizar o perfil de vencimento da dívida para 2026, 2027 e também para 2024. Isso pode consubstanciar-se várias coisas. A possibilidade de recomprarmos dívida antecipadamente, a possibilidade de fazermos trocas e swaps adicionais na dívida para suavizar algumas pressões ou meses que entendemos estarmos acima de limites que consideramos recomendáveis, e a mesma coisa aplicar-se no mercado externo. Nós temos alguns vencimentos interessantes de títulos da dívida externa em 2028 e 2029. Vale a pena olhar para esses vencimentos, ver se as condições do mercado atualmente permitem fazer operações que possibilitem estender essas dívidas e
mesmo estendendo, mantê-la em custos aceitáveis ou ainda reduzindo. Muito bem, vamos para a próxima apresentação, que também olha para a estratégia de financiamento, ainda para este ano de 2025. Para 2025, em termos, como eu disse, são 14,9 mil milhões de dólares que pretendemos captar, segmentados de forma equilibrada. A dívida externa, estamos a olhar para essencialmente 7,2 mil milhões de dólares de captação. Na dívida interna olhamos para cerca de 7,7. Mais uma vez, já dando aqui início à nossa tendência e estratégia de irmos alavancando e promovendo o nosso mercado doméstico. No mercado internacional, o que nós contamos em termos de fontes de financiamento, estamos a olhar para uma possível emissão no mercado internacional, dívida titulada, cerca de 1,5 mil milhões de dólares. Temos também apoios orçamentais por via de multilaterais, Banco Mundial sendo o principal exemplo, cerca de 1,3 mil milhões de dólares. Temos linhas de financiamento já contratadas de cerca de 3,7 e em fase de contratação de 0,8 milhões, fazendo um total de 4,4 para o corrente exercício orçamental. Ou seja, estamos a falar no total, no mercado externo, de 7,2 mil milhões, como eu já disse, e no mercado interno, obrigações de tesouro, cerca de 3,7 mil milhões de dólares equivalentes em kwanzas, bilhetes de tesouro que são títulos de mais curto prazo, representando sensivelmente a metade, ou seja, já realçando aqui a nossa aposta na tentativa de voltar às maturidades e retomar gradualmente a extensão e o alongamento do perfil da curva, do perfil de maturidade dos vencimentos da dívida interna. E sobre aqui, porque volta ao tema da dívida interna, nós temos, e vimos o que aconteceu em 2023, por exemplo, com a desvalorização cambial. Isto não pode criar pressões cambiais? Bem, a captação de recursos no mercado interno é feita primordialmente em kwanzas. Portanto, haveria pressões cambiais se nós fizéssemos um grande volume de emissões de dívida em moeda externa, coisa que nós também... E sobre, se não há pressões cambiais, poderia haver pressões sobre a liquidez da banca, por exemplo? Não. É o famoso crowding out, que muitas vezes se fala aqui. Eu digo que não, e a razão para isto é muito simples. Nós tivemos, este ano, e os dados foram publicados muito recentemente, o sistema financeiro em 2024 fez mais crédito à economia do que fez ao Estado. Okay? Ou seja, já começamos a ter aqui uma canalização de recursos para o setor real da economia, para o setor privado, e fez isso em maior volume do que fez ao Estado. Portanto, nós acreditamos que há espaço para que todo mundo esteja na economia, ou esteja a solicitar financiamento sem que exista efetivamente este dito crowding out. Portanto, muito bem, olhar para a composição da dívida externa na próxima apresentação. Claramente, a China depois vai ter uma apresentação própria devido ao peso que tem. Bem, olhando aqui para a questão da dívida externa, aqui ainda... A apresentação já entra, mas pode seguir. Sim, ainda aqui no slide que vamos a falar, a nossa dívida externa é composta primordialmente por contratos de mútuo e contratados junto a bancos comerciais. Temos a linha da China também, que representa o maior bolo, digamos assim. Okay? E depois também temos as Eurobonds. Pronto, uma visão aqui geral do stock. Muito rapidamente. Muito rapidamente. A dívida externa representa cerca de 43,2 bilhões de dólares. Okay? A dívida interna representa cerca de 15,33 bilhões de dólares. Ou seja, ainda estamos bastante expostos efetivamente ao mercado externo. Mas, mais uma vez, a tendência aqui, o que desejamos é uma redução gradual desta exposição. Para o ano de 2025, nós perspectivamos desembolsos, ou seja, aportes da dívida ou contratação no financiamento no mercado externo, no valor de 7,23 bilhões de dólares, como eu já disse, interno 7,7. Em termos de serviço da dívida, okay, para o mercado externo, nós apontamos para cerca de 9,35 bilhões de dólares de pagamentos do serviço da dívida externa. E no mercado interno apontamos para cerca de 4,17 bilhões de dólares. E vamos olhar para a composição da dívida externa. Começamos a ficar agora com crise de tempo. Bem,
A dívida externa angolana por credor, e olhando, acho que é essa perspectiva que queremos olhar aqui nessa fase, vemos aqui uma trajetória de 2016 para 2024. Nós em 2016 tínhamos os bancos comerciais Que aparece em azul. exatamente, que mais aparecem em carregado. azul, exatamente. Tínhamos os bancos comerciais que aparecem em azul mais claro, peço desculpas, com cerca de 56% da dívida total. Dívida bilateral, no qual aqui devemos incluir pronto, A China. 22%. Há fornecedores, os famosos atrasados, não é? A dívida pública representando cerca de 12% e eurobonds e multilaterais representando um valor pequeno, cerca de 10% no global. E hoje vemos aqui uma evolução, o estatuto atual em 2024. Temos uma maior participação de dívida multilateral, que curiosamente é mais barata, com termos de financiamento melhores, okay, e mais longos também. Temos uma dívida com fornecedores que reduziu, saiu de 12% para 9%. Temos umas dívidas com os bancos comerciais que também reduziu, saiu de 56% para 42%. E temos uma dívida bilateral que também reduziu. Onde temos aumentos é no mercado de eurobonds e no mercado e por via da contratação de créditos com multilaterais, mas no caso das multilaterais são as melhores condições de financiamento que se podem encontrar no mercado. Muito bem. Vamos olhar para o acordo com credores chineses, mas o que nós temos de mais complicado é efetivamente esta dívida com a China pela sua natureza. Exatamente. O Estado angolano tem estado a fazer um esforço, e apontamos aqui mesmo esforço, e os números que apresentamos aqui anteriormente refletem isso, para ir pagando ou acelerando o pagamento desta dívida. E acelerando o pagamento desta dívida porque a própria estrutura dos contratos acaba por causar um efeito aqui de, digamos assim, de receitas suspensas. Quando digo receitas suspensas é que o contrato obriga a que sejam depositados um certo valor equivalente ao serviço da dívida deste contrato em uma conta de reserva, e este valor pode ser aplicado apenas para fazer face ao serviço. O que se fez foi, em 2024, foi na viagem de Estado que foi feita à China, foi exatamente negociar em torno desses valores, ou seja, à medida que fomos adiantando capital, ou seja, amortizando a dívida de forma antecipada, isso, no âmbito das negociações que tiveram lugar em Pequim, permitiu-nos, e a conclusão a que as negociações chegaram foi que o valor que ficaria, digamos assim, de reserva para fazer face a esses serviços poderia ir reduzindo à medida que fôssemos abatendo este capital. Isso libertaria maiores volumes de receitas, exatamente para fazermos face aqui às nossas necessidades internas, e receitas em moeda externa, não é? O colateral petróleo. O colateral petróleo tem exatamente a ver com o valor que nós referenciamos. Portanto, os moldes de contrato aqui, a grosso modo, determinam que uma parte das receitas têm que ser alocadas para uma conta de reserva, e que depois os fundos serão utilizados para enfrentar os serviços da dívida caso não haja liquidez aqui. É uma conta de segurança, essencialmente, não é? A nível do Tesouro. A verdade é que nós sempre tivemos capacidade e sempre fomos enfrentando esses serviços sem grande problema, e à medida que implementamos, as negociações que tiveram lugar em Pequim visaram exatamente a reduzir a necessidade deste valor, porque estando a amortizar o crédito de forma antecipada, não haveria o risco de qualquer evento de default ou algo parecido. Mas temos aqui, ou não, um modelo de dívida para evitar no futuro? A questão de ser disso já está determinado. A Angola não pretende voltar a contratar financiamentos colateralizados com matérias-primas, seja petróleo ou qualquer outra matéria-prima do país. É importante sempre assegurar que as receitas derivadas da venda destes produtos entram diretamente para o Tesouro e permitir uma melhor gestão ou uma gestão mais facilitada desses recursos. Muito bem. Vamos olhar para a composição da dívida interna. Bem, no capítulo interno, o grosso das nossas dívidas são constituídas por títulos do Tesouro. No mercado interno, apenas 6% do financiamento contratado é por via de contratos mútuos. O grosso é constituído por bilhetes do Tesouro e obrigações do Tesouro. O negócio dos bancos, portanto. Sim. O negócio dos bancos e o negócio dos investidores. Eu preferia dizer que o negócio dos investidores... Dos bancos.
Sim, mas nós já temos investidores que não sejam não financeiros, não bancários, na dívida pública, não é? Temos uma Mas maior... me referia mais ao peso dos retalhistas comparativamente Sim, mas... sim. No entanto, isto é normal. Que os bancos investam em títulos da dívida pública é normal, porque isso acontece em Angola, acontece em todos os países do mundo, porque são... Mas é que em Angola investem mais. Eu não diria que mais, mas eu acho que o que acontece é que em Angola, durante muito tempo, não houve ou não tivemos, se calhar, as condições ideais que permitiam aos bancos alavancar a economia. Como eu disse, hoje em dia, com as mudanças e políticas que foram implementadas, nós começamos a ver uma inversão desta tendência. Ou seja, o banco ou o investidor corre sempre aquele que é considerado o ativo seguro. Seguro. Talvez antigamente era considerado mais apetecível porque havia maiores incertezas na nossa economia. Hoje já vemos uma inversão da tendência, que os bancos querem emprestar ao privado porque sentem maior confiança na economia e nas políticas que foram implementadas. Vamos olhar para o serviço de dívida interna por instrumento, não é? Para ver como é que esta dívida está distribuída aqui. Bem, para 2025, o grosso do serviço está distribuído exatamente por obrigações do Tesouro. Nós temos cerca de 2,4 bilhões de kwanzas por pagar em obrigações do Tesouro, cerca de 1,2 bilhões de kwanzas por pagar em bilhetes do Tesouro. São instrumentos de mais curto prazo, emitidos principalmente para cobrir desfazamentos na receita. Temos os contratos mútuos com uma participação pequena, e se notar, temos uma tendência decrescente. No entanto, importa realçar que se notar que para 2026, 27, 28, 29, nós não temos bilhetes do Tesouro por vencer, é só tem um ano. Portanto, isto vai, à medida que são feitas emissões de mais curto prazo, isso vai influenciando o serviço da dívida para o ano seguinte. Mas a nossa prioridade, como eu disse, passa exatamente por voltar àquilo que já era feito. As condições do mercado em 2024 obrigaram-nos a, digamos assim, interromper o programa e as medidas que tínhamos implementado desde 2022, exatamente para não descarrilar da nossa trajetória de sustentabilidade que defendemos. Mas pretendemos retomar isto mediante as condições do mercado, emitir títulos de longo prazo, até 10 anos, promover títulos fungíveis. Quando falamos de fungíveis, falamos de títulos que, ou seja, qualquer investidor que tenha referência possa comprar e saiba exatamente quanto vale o título, quando vale comprar e quando vale vender o título a qualquer momento no mercado. Aumentar a concentração de emissão nestes títulos fungíveis. Porquê? Porque isso permite depois a compra e venda em sede de mercado secundário, ou seja, o investidor de retalho, o pequeno investidor, pode chegar e comprar via a Bodiva ou via uma distribuidora ou corretora esse título, reter e oferecer como garantia e fazer outras coisas com o instrumento. Passar também a melhorar as nossas práticas de realização dos leilões, ou seja, implementar aqui práticas que sejam melhor alinhadas com aquilo que é a prática internacional. Em termos de horários, em termos de volumes, a comunicação dos volumes aos leilões, os cortes, permitir apenas que entidades registradas como operadores preferenciais do título de Tesouro adquiram instrumentos fora do regime de leilão, ou seja, uma série de mudanças e também, como falando aqui em boa medida, de uma reforma do quadro regulatório. E quando falamos de reforma do quadro regulatório, falamos do quê? Quais são as grandes reformas que pretendem começamos trazer, que neste momento é ainda, não diria um problema, mas uma dificuldade, uma fragilidade? Eu mencionamos aqui algo muito rápido. Com as recentes mudanças que a CMC implementou a nível do mercado de capitais, ou seja, em que os bancos já não fazem um serviço de intermediação para os clientes. Foi implementado em 2024. Exatamente. Nós temos um tema que é, por exemplo, com os investidores não residentes cambiais. As nossas corretoras e distribuidoras ainda são incipientes, são pequenas, estão em crescimento, e um investidor que tenha uma certa liquidez, um certo fundo de liquidez, prefere sempre trabalhar com uma instituição financeira mais sólida, nesse caso um banco, do que com uma entidade que é nova no mercado, não é? E uma das reformas que queremos alavancar é exatamente permitir que, para investidores não residentes cambiais, os bancos sejam a porta de entrada para o nosso mercado. Falamos também aqui da questão dos fundos de pensões, uma maior participação de fundos de pensões, de seguradoras, no mercado de dívida titulada, ou seja, trazer esta liquidez que existe, aumentar a participação dos seguros no setor da economia é importante, trazer a maior participação dos cidadãos nesse setor, mas
depois utilizar esta liquidez que é captada por via dos seguros exatamente no mercado que é o mercado ideal para este tipo de aplicações. Mercado de dívida titulada, longo prazo, retornos garantidos e desta forma trazer as poupanças das pessoas para o mercado de dívida, não só estar em casa ou em outros instrumentos ou fora do país, o que é ainda pior para a nossa economia. Um sinal de desconfiança também. Exatamente, e é preciso trabalhar na restauração desta confiança e no aumento dos níveis de confiança de nós próprios, angolanos, na nossa economia. O que é que acontece? Nós estamos aqui, estamos num mercado local. Entendemos o nosso mercado melhor do que qualquer pessoa que venha de fora, não é? E temos que ter fé que as coisas aqui, não só fé, mas obviamente fé com critério, não é? Em que os bancos, o próprio Estado e todos os elementos do sistema financeiro nacional deem essa confiança ao investidor, que não precisa transferir o dinheiro para fora e possa fazer poupanças cá. O Ministério das Finanças, e só aqui já em jeito conclutório, tem um instrumento, foi uma operação lançada ao longo do ano passado, nós denominamos a Operação Kisonde, que permite exatamente ao investidor conseguir isto. Ou seja, um investidor que tenha kwanzas, que tenha divisas aqui, muitas vezes nós ouvimos falar de pessoas que tentam transferir para fora e a pressão cambial deriva muito disto. Nós oferecemos um instrumento que permite ao investidor comprar títulos que vão pagar em dólares, okay? O retorno será feito em dólares, o capital é todo devolvido em dólares, mas liquidar essa operação em kwanzas. Isso permite ao investidor até depois também obter um câmbio melhor do que conseguiria obter a longo prazo por via do banco comercial. Isto porquê? Para permitir exatamente que as pessoas, ao fazerem esse investimento, pagou em kwanzas, recebeu em dólares, possam ter maior confiança no funcionamento da economia nacional, no funcionamento e na credibilidade, na capacidade do Estado pagar. O Estado angolano nunca deu default, nunca teve esses problemas, mas continuamos a ter aqui uma certa falta de confiança no mercado que nós perspectivamos conseguir mudar com o passar do tempo. Então, isto é um processo gradual, não se discute confiança num dia. Edson, obrigado por este direto ao ponto sobre a dívida pública angolana. Muito obrigado, Jacinto. Muito obrigado, TV Zimbo. E assim que nos acompanhou, boa noite. Muito obrigado por nos preferir. Direto ao ponto regressa no próximo sábado.